Ok. Aí. Então, guys, vamos começar uma nova aula. Só vai ter um ajudante aqui. Estou testando esse formato de lado porque para aquele formato vertical eu percebi que para assistir para computador é mais complicado. Peraí, Enzo. Então, esse é o nosso próximo tópico, integrais trigonométricas. E esse tópico consiste, o que a gente vai ver aqui, são técnicas para resolver integrais de combinações de funções trigonométricas. Normalmente, não, papai. Normalmente essas combinações vão envolver as funções seno e cosseno ou as funções tangente e consecante. A maioria das vezes serão ou combinação dessa com essa ou combinação dessa com essa. E aí, portanto, o que a gente vai fazer aqui, na verdade, nessa aula, é apenas exemplos. Essa aula não vai ter exatamente um assunto novo. Nós vamos apenas resolver diversas integrais e o objetivo é vocês analisarem e perceberem as técnicas que são empregadas para efetuar os cálculos de integrais desses tipos de combinação. Pois bem, uma outra coisa a observar é que as técnicas empregadas para os cálculos de integrais envolvendo essas combinações são substituição e integração por partes. Papai. Então, ou seja, aqui a gente vai ver integrais que emprega as duas técnicas dependendo da situação. E como nosso primeiro exemplo, a gente vai colocar a integral de cosseno ao cubo. Cosseno ao cubo. Primeiro exemplo. Aí, professor, não é combinação das duas. Eu esqueci de mencionar que, além das combinações dessas entre elas, também tem a questão das potências das trigonométricas. Vamos ver como é que a gente integra essa função. Olhando para ela, você pode até chegar inicialmente a imaginar que é o que você resolve por substituição. Você pega, chama cosseno a x de u, cosseno de x de u, e para fazer por substituição. Acontece que se você fizer essa substituição, o teu du é menos seno de x dx. E você não tem o teu du aqui nessa integral, esse du não aparece nessa integral para fazer substituição. Ou seja, substituição já está descartada. E se a gente pensar em integração por partes, que tem que escolher u e dv, e usar a fórmula da integração por partes, você vai perceber que também não vai dar certo. Não, pelo menos não do formato, da forma como está aí. Dá isso aqui, pai. Ok, então como é que eu faço? Antes de continuar, eu esqueci de mencionar, mas em algumas aulas anteriores foi falado de algumas fórmulas trigonométricas que seriam muito úteis. Eu já vou apresentar a vocês duas fórmulas trigonométricas. Papai, tá bem aqui da roxo. Tá bom. Eu vou apresentar a vocês duas fórmulas trigonométricas que serão muito úteis daqui para frente. Que é essa aqui. Que na verdade vocês já viram. É a relação fundamental da trigonometria, que é essa do seno quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E a outra é a do seno de 2x, que é 2 vezes seno de x, cosseno de x. Então são duas fórmulas que a gente vai utilizar bastante. Tem uma também que a gente vai utilizar com uma frequência talvez baixa, não sei ainda, mas a gente vai utilizar aqui e acolá. É aquela que a gente utilizou para calcular a integral de seno quadrado. Vocês até utilizaram na prova, inclusive. Que é igual a meio menos meio de cosseno de 2x. E tem a do cosseno quadrado também. Que é meio mais
meio do seno de 2x. Ok? Então, aqui tem pelo menos 4 fórmulas. Tem mais, vai ter mais. Dessa relação fundamental, que é essa aqui do 1, tem uma equivalente, você faz uma dessa para secante e tangente, a gente já até viu. Eu não sei se vocês recordam que é essa aqui que também a gente vai utilizar. Tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Ou seja, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas trigonométricas iniciais para você injetar aí na sua veia, que nós iremos utilizar com uma frequência até alta. Ok. Então, dito isso, fica a pergunta: como faço para integrar o cosseno ao cubo? Não dá para fazer por partes, não dá para fazer por substituição. E esse é o intuito da aula de resolução de integrais trigonométricas. O intuito é vocês conhecerem as técnicas que são utilizadas para tal. E uma técnica muito utilizada para potências, onde envolve potências de funções trigonométricas, é você quebrar a potência. Então, antes disso, não sei se você sabe quebrar a potência, eu vou colocar num rascunho, cadê aqui o nosso papel rascunho. Toda potência, por exemplo, eu vou botar aqui a elevado a 7. Eu posso quebrar em produto com 2 até com mais, e desde que a soma aqui dos expoentes volte. Então eu posso botar aqui 4 e 3. Por quê? 4 mais 3 é 7. Eu também posso quebrar assim, ó. A elevado a 7 eu posso quebrar como a elevado a 6 vezes A. Porque aqui é 1 mais 6, 7. Ou seja, de diversas maneiras eu posso quebrar uma potência em fatores, desde que retorne a potência anterior. Então eu venho aqui, e a técnica aqui é quebrar o cosseno ao cubo da seguinte maneira: cosseno ao quadrado vezes cosseno. E a pergunta é: volta? Volta, pois o expoente 1 daqui soma com o expoente 2 e o expoente 3. Na verdade, integrais trigonométricas é muito importante buscar por expoentes pares. Expoente par é uma maravilha em integrais trigonométricas. Por que expoentes pares são bons? Porque em expoentes pares você pode utilizar essa técnica aqui. Opa, perdeu um foco. Deixa eu... O foco... Já ajeitei o foco. Em expoentes pares você pode utilizar essa fórmula, que é o expoente 2, ou essa outra fórmula aqui, ou essa, dependendo da necessidade. E essa para tangente secante também tem um expoente par, que é 2. Então o objetivo, na maioria das vezes, que a gente busca expoentes pares, é para usar ou essas duas, dependendo da necessidade. E a gente vai fazer isso aqui. Ok, eu quebrei aqui, e aqui eu tenho cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado eu tenho fórmula. A gente tem fórmula para cosseno ao quadrado. E aí, então eu vou colocar essa fórmula aqui embaixo. Qual é a fórmula para cosseno ao quadrado? Vem daqui. Aqui, ó, vem daqui. Se a partir da relação fundamental, a gente pode isolar ou o cosseno ao quadrado ou o seno ao quadrado para originar uma nova fórmula. Daí eu venho pegar a nossa folha de rascunho para mostrar para vocês. A relação fundamental é essa aqui, ó. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. O que eu preciso aqui? Na minha integral, eu preciso de uma fórmula para cosseno ao quadrado. Então eu vou isolar esse cosseno ao quadrado aqui. Como é que eu isolo? Eu passo o seno ao quadrado para o outro lado. E eu tenho uma nova fórmula. Essa nova fórmula é para quem? É para o cosseno ao quadrado. Eu já sei que o cosseno ao quadrado vale isso. Então, eu vou colocar aqui no lugar desse cosseno ao quadrado, eu vou colocar essa fórmula aqui na tentativa, numa esperança de dar certo. Então, veja bem.
Cosseno ao quadrado de x é o quê? 1 menos seno ao quadrado de x. Colocando aqui no lugar, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x, eu coloco entre parênteses, porque tudo isso está multiplicando o cosseno. Então, se você não entendeu direito, o que aconteceu até aqui foi o seguinte: quebrei, estou na esperança, na busca pelo expoente par, está aqui expoente par, por aqui, e onde tem nesse expoente par, ou mais precisamente o expoente 2, eu posso usar a fórmula. Está aqui a fórmula da relação fundamental. E agora, na integral nesse formato, já dá para resolver de uma outra, já consigo resolver. De que maneira? Olhando direito, olhando com carinho essa fórmula aí, o que dá para fazer? Se você olhar bem, dá para fazer uma substituição. Qual é a substituição que dá para fazer? Dá para pegar e chamar o U de seno de x. Chamando o U de seno de x, deixa eu clarear que está com sombra. Ok. Chamando o U de seno de x, sai? Vamos ver. Vamos ver. Para dar certo tem que ter o du. Eu não estou fazendo por partes, estou fazendo por substituição. O du é cosseno de x dx. E perceba que o meu du, ele aparece bem aqui, ó. O meu du. Ou seja, matou. Substituição aqui vai fazer. Então, a gente pega, vai sair, aliás, e faz por substituição. Aplicando a substituição, aqui eu vou ter 1 menos. O seno de x virou u. E aqui está o quadrado, então vai ficar u ao quadrado. E esse treco aqui, isso aqui tudinho, é isso que virou du. E olha que maravilha, a integral ficou agora bem simplesinha. A gente pode botar uma barreira aqui e terminar ela aqui. A integral de 1 é o que? É a própria variável, que é u no caso, menos integral de u ao cubo, perdão, de u ao quadrado, é u elevado a 3 sobre 3. E agora a gente volta para as variáveis originais e acabou. Quem era o u? U era seno de x. Coloca seno de x de volta. Menos, quem era o u? O u era seno de x. Então ficou seno de x ao cubo sobre 3 mais k. E pronto. Seja feliz. Fizemos. Se você derivar isso aqui, vai voltar para cá. E isso aqui é essa integral. Portanto, a integral de cosseno ao cubo é seno de x menos seno ao cubo de x sobre 3. E isso encerra a primeira parte para a gente ir para os próximos exemplos.